Estamos de volta no Sport Center para ver então os lances da vitória rubro-negra no Maracanã. 2-1 em cima do Cuiabá. O Luiz Araújo, Fernando Campos, abriu o placar então lá no Maracanã com esse gol. Hoje a opção do Tite, ele vindo como um titular, né? Bruno Henrique no banco de reservas, fazendo um gol importante, jogador de muita força, de velocidade. E um jogo de muito controle do Flamengo, né? De muita paciência, posse de bola, o Cuiabá recuado, o Cuiabá já com a vida definida do ponto de vista de rebaixamento. Né, o Cuiabá tem uma das melhores campanhas jogando fora de casa, né, até pela proposta de jogo do Antônio Oliveira, né, de muita marcação, de buscar o contra-ataque. Mas hoje o jogo foi bem controlado pelo Flamengo. Né, Fabrício Bruno de novo muito bem na zaga. Quando o Flamengo teve algum tipo de problema no contra-ataque, ele sempre mostrando a velocidade que ele tem para reação. Luiz Araújo muito bem também, não só por conta do gol, mas sempre perigoso. Arrascaeta na condução do meio campo junto com o Gerson. O Flamengo consegue uma vitória importante e hoje o torcedor se lamenta pelo que aconteceu na última rodada contra o Galo, né? Dificultou muito a questão do título por conta disso. Pelo número de gols sofridos, né? E aí a gente tá vendo também, Zinho, um jogo, claro, importante muito, e vamos falar bastante sobre o Filipe Luiz. Mas é o Flamengo, então, com uma vitória, 2-1, mas, Zinho, com essa questão aí do saldo, né? A desvantagem que tem pro Palmeiras é muito grande e dá pra dizer impossível aí de ser retirada pelo rubro-negro. Sem dúvida, né? Falando do jogo, um Flamengo que totalmente diferente, né, daquele que a gente viu no meio de semana, que não foi ofensivamente, né, aquele Flamengo tão brilhante, vamos dizer assim, criando as jogadas como a gente viu nesse início de jogo contra o Cuiabá. Claro que era um Atlético Mineiro pela frente, né, um sistema defensivo do Filipão muito melhor montado, mas o Flamengo, com as mudanças feitas pelo Tite, né, porque o Bruno Henrique fica no banco, começa com o Luiz Araújo pelo lado direito e estava muito bem no jogo, Luiz Araújo, ganhando o duelo do 1 contra 1, com muita movimentação, né? O Filipe Luiz vindo como um construtor, um lateral mais construtor, o Ayrton Lucas, né, ele mesmo sendo mais jovem, acho que deixa muito mais espaços para o contra-ataque do adversário. Foi assim que acho que o Atlético Mineiro construiu muito a sua vitória, os contra-ataques pelo lado. Tanto é que o Varela, que a gente está vendo aí, cometendo esse pênalti, que foi para o VAR, decisão do VAR. Não sei se a Renata vai voltar aqui, né, para dar opinião e a gente debater sobre o tema. Mas o VAR entende que esse toque é suficiente, aí marca o pênalti. Fica um jogo até mais complicado no segundo tempo. O Flamengo no primeiro tempo muito superior, tomando todas as iniciativas de jogo. O Pulgar dá uma outra dinâmica ali, uma sustentação para o time. O Gerson saindo muito mais para o jogo, né, chegando muito mais à frente. O Arrascaeta voltando a jogar bem, acho que não fez um grande jogo no meio de semana. O Arrascaeta deixou a desejar. O Everton Cebolinha mantém a sua regularidade. Acho que é um Flamengo superior que constrói o seu resultado, depois administra. Toma o gol de pênalti, fica um jogo mais morno, vamos dizer assim. O Flamengo também já não criou tanto ali na frente, houve as mudanças, substituições, homenagens, né, muito merecidas ao Filipe Luiz, que falha na hora do gol do pênalti, porque ele, né, experiente como é, cracaço como é, cruzar uma bola daquela no meio da área ali, proporcionou o Cleison pegar a bola e sofrer o pênalti, mas merecidas as homenagens, uma festa linda para ele, para o Rodrigo Caio, pela história que eles têm no clube, por tudo que conquistaram e pelos profissionais, exemplos que são. Zinho, a gente vai aproveitar então e ouvir, antes de comentar bastante o Filipe Luiz, claro, o Rodrigo Caio também, ouvir o Tite, o técnico do Flamengo, falando lá no Maracanã. Vamos lá. Duas inconfidências, desculpa. Primeiro, lá dentro do vestiário, o Rodrigo Caio disse que se inspirava no Juan. Segunda, que o Felipe disse que vai parar de jogar e virar treinador porque em casa diz que a família dele diz que ele gosta mais do futebol do que da família, entre aspas. Eu disse para ele não ser técnico porque a minha esposa fala a mesma coisa para mim. Boa noite, Tite. Boa noite, Juan. Fred Gomes, do GE. Globo. Tite, queria te perguntar assim, eu sei que você já falou bastante desses caras assim, mas como é que é se deparar com uma despedida de um jogador como esse, Filipe Luiz, que você tem tanto apreço, tanto carinho, e ver a torcida corresponder? Eu já não vi o Juan aqui há muito tempo, saber como é que funciona o trabalho com o Juan, aí, com o Fabinho, o César Sampaio, que você sempre cita essa turma aqui
nas coletivas. E perguntar para o Juan, você deu uma volta olímpica aqui em 2019, né, quando você despediu contra o Cruzeiro. Como é que é ver os caras que jogaram contigo, né, Rodrigo Caio, o próprio Filipe Luís, passarem por esse momento? Obrigado. Eu fico muito feliz assim de ver, não só no Flamengo, né? Esse final de semana eu vi o Hever, eu vi o Fábio Santos, jogadores que deram muito para os seus clubes, e essa mentalidade do futebol brasileiro vem mudando e me agrada muito, né? Eu passei 10 anos jogando na Europa, é muito comum isso lá, e a gente trazendo aqui para dentro do nosso país, eu fico feliz, né? Talvez aqui no clube, antes de mim teve o Júlio, né? Que iniciou isso, e comigo, depois o Diego Ribas, agora o Felipe. Mostra também o trabalho do Flamengo a longo prazo, né? Jogadores que ficam muito tempo no clube, que passam uma mentalidade vencedora, no dia a dia. Sim, é muito bom para o clube ter esses momentos, homenagear os seus ídolos. E como a riqueza é importante. Rodrigo Caio, uma bandeira. Filipe Luís, uma bandeira. Fábio Santos, uma bandeira. Hever, uma bandeira. E uma cultura que também reverencia os seus grandes ídolos. Sim. Juan e Fabinho, antes com a direção toda. E está aqui o Bruno, que trouxe e contratou uma comissão técnica. E depois essa parte técnica, que ela é muito específica, desde os garotos da base, de saber, com o Gilberto junto, de saber as características individuais, de saber onde foi utilizado, de que posição, função ele exerce, mais especificamente o Juan, que tipo de treinamentos eram desenvolvidos. Então isso trouxe uma gama de informações que vocês não sabem o quanto era importante para que conduza, aonde pode ser utilizado e de que forma o atleta também se sente mais confortável e onde atingir um melhor rendimento. Que sistema, que posição, função. Isso tudo o Juan trouxe de uma maneira muito rica, nível de conhecimento muito aprofundado, que estudou e precisa estudar, juntamente com o Bunker, de grande atleta. Aí tu traz na área administrativa, Bruno, o presidente e o Marcos, eles dão um suporte muito grande para que a gente possa desenvolver o trabalho. Gente, é muito difícil, cara. Nós temos 7 vitórias em 11 jogos, com nível de aproveitamento talvez maior do que o líder. Isso é muito difícil. Mas também fruto de um trabalho todo, de uma staff todo, e eu não falo aqui mais, eu poderia falar mais dos funcionários todos, mas que traduziram isso. Não fomos nós. Lá atrás que não fomos nós, não. Foi um conjunto da obra. Mas, na verdade, assim, esse suporte a gente dá para todos os treinadores, né? E aí depois o que o treinador aproveita com isso é um trabalho especificamente do treinador. Aqui. Tite, Juan, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Primeiro para o Tite, sobre, enfim, depois de toda essa despedida, houve um jogo também que o Flamengo teve que se preparar bastante. Queria que você falasse dessa sua opção por utilizar ali na direita Varela e Luiz Araújo. Por que dessa opção? Mais consistência defensiva? Achou que o lado direito ficou um pouco mais protegido? E, Juan, queria que você falasse um pouco, que a gente tem pouca oportunidade até de falar, o desenvolvimento do seu trabalho no dia a dia, até com a chegada do Tite, e planejamento até para 2024, por favor. Primeira parte da pergunta, ela é tática. 2 externos em amplitude, 2 meias nos 2 bolsões, um pivô e um sexto jogador agredindo, que é um lateral de um lado construtor, o Felipe, ou que pudesse ser o Varela. Varela comeu uma massa quieto durante 10 jogos. E por méritos do grande jogador que é o Mateuzinho, do grande jogador que é o Wesley, mas uma concorrência em alto nível. E a oportunidade ela surgiu para todos. Ele não foi, o Bielsa ligou para que pudéssemos liberar ele antes. E eu não podia, nem a direção não podia pela grandeza. Ele ficou aqui, comeu uma massa. E ele entrou, acho, no finalzinho de um jogo contra... Me ajuda. Palmeiras. Contra o Palmeiras. Mas trabalhou. Sabe? Premia esse tipo de conduta. Excelência, ela é a repetição. E o cara e fez um grande jogo, como a equipe fez um grande jogo. Eu volto a dizer, que pena que ela não traduziu no placar
a performance que ela teve. A minha função no dia a dia, assim, passa muito pelo que o professor Tite falou, né? Observações, análise de treinamentos e jogos, né? Da performance dos jogadores, do que dá certo, o que não dá certo, e levar essas informações para o treinador, para a diretoria, né? E também para os jogadores, né? Entender muito bem aquilo que o treinador quer, o modelo de jogo, o que ele pensa em cada posição e tentar dar esse suporte, esse apoio, né? Claro que participando dos vídeos, das reuniões, das palestras, com as comissões técnicas brasileiras, né? Por talvez já se conhecer de outras ocasiões, ou um pouco mais de confiança, eles conseguem me inserir mais no dia a dia, né, da comissão técnica, né, e com o professor Tite, né, desde já agradeço muito, mas tem acontecido isso, e está sempre à disposição para dar o suporte não só para esses 3 pilares do clube, mas especialmente para o Flamengo, né, que o Flamengo se desenvolva, o Flamengo continue crescendo, não só a nível de conquista, mas como a nível de clube, né? Tem algumas coisas institucionais que eu também participo, a gente trabalha, campo de CT, outros departamentos, por eu ter sido formado no clube, ter terminado minha carreira no clube e conhecer como são esses processos, eu consigo também ajudar. Boa noite, Tite. Boa noite, Juan. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Juan, o Flamengo nesse ano passou por muitos desafios, né? Poderia conquistar vários títulos, acabou não conquistando nenhum. A diretoria foi muito criticada, a gente teve críticas a você, ao Fabinho, que são grandes profissionais, a gente sabe disso. Queria entender um pouco mais de você, que é um cara que conhece muito bem o Flamengo, tá no dia a dia do Flamengo há muito tempo. Qual foi o principal erro da temporada de 2023 para o Flamengo? E aí, em cima disso, eu pergunto para o Tite, porque já falei várias vezes, né, professor? Você chegou no Flamengo na panela de pressão. Você está muito perto de atingir o objetivo, que é a classificação para a Copa Libertadores da América diretamente na fase de grupos. Como você já visualiza esse jogo contra o São Paulo, muito perto de atingir esse objetivo que você sempre disse que era o principal? Obrigado. Eu acredito que nós fomos um time muito irregular esse ano, né, a nível de apresentação, daquilo que todo mundo estava acostumado a ver o Flamengo. E quando você é irregular no Brasil, com tantos times competitivos, fica mais difícil conquistar os objetivos, né? Depois, claro, acarreta com demissões, você muda a metodologia no meio do trabalho, é difícil para todo mundo se adaptar, para os jogadores, para o treinador que chega, para o staff, mas eu vejo também que a gente está terminando o ano com um bom trabalho, bem encaminhado, né? Começar ano que vem com o mesmo treinador, com a mesma comissão, com essa mesma metodologia de trabalho, com certeza vai ajudar muito para que ano que vem a gente volte a conquistar os títulos, que é o nosso grande objetivo, pela grandeza do Flamengo. Tá aí, então, o Tite, técnico do Flamengo, conversando na entrevista coletiva. Eu tô até pegando a conta aqui direitinho, Zinho, porque, claro, acho que é evidente como o início de trabalho é bom, né, do Tite. Né? Acho que todo mundo concorda, né, Zé? A gente estava conversando, o Tite, diferente dos outros treinadores, por exemplo, São Paulo, ele, em 10 jogos teve acho que 5 derrotas, 4 empates e uma vitória. O Felipão também não conseguiu ganhar e o Tite em 9 jogos conseguiu, na época, aquela agora, conta que ele estava em 11 jogos, 7 vitórias. É o melhor começo dos treinadores que assumiram, né, os clubes. Porque normalmente você tem o fato novo, né? Fato novo e não conseguiu, o Tite conseguiu. A arrancada do Atlético é impressionante, né? O Atlético esteve 20 pontos atrás da liderança. Hoje ele está 3, né? Atrás do líder. Sim. Mas assim, também é verdade que quando o Tite assume o Flamengo tinha 3 de vantagem sobre o Palmeiras. E tinha 4 de vantagem sobre o Atlético Mineiro. É claro que assim, numa comparação direta com o Palmeiras, é um novo trabalho, não é, Zinho? E o Abel não, ele já estava primeiro num ambiente muito melhor, né, que era algo que o Zé Elias estava destacando. E, poxa, no Flamengo tinha dirigente mordendo a virilha do torcedor, pra gente lembrar o que estava acontecendo. Mas também é verdade que quando ele chega, ele tinha 3 pontos a mais que o Palmeiras, e hoje ele tem 3 a menos. Sim, é mérito do Palmeiras, né, nessa arrancada. A gente já falou muito de Palmeiras e do Abel, então... O Fã de Esporte estava aqui, viu, né, o que a gente acredita e
e por isso a gente já diz aqui, eu particularmente, né, tenho opinião, o Palmeiras já é campeão brasileiro. Sobre o Tite, assim, eu sou suspeito a falar porque foi meu treinador, né, eu via o início de carreira dele como treinador de ponta, né, o primeiro time grande, né, do Tite foi o Grêmio, lá de 2001, o primeiro grande título da carreira dele. Ele ganhou o Campeonato Gaúcho no ano anterior, inclusive contra mim, né, eu jogava no Grêmio, e ele pelo Caxias, mas depois ele vem e eu já via o potencial, a qualidade. O auxiliar técnico dele já era auxiliar do Grêmio, o Kleber, né? E aí esse encontro no Grêmio perdura até hoje, um baita de um profissional muito competente. O Tite sempre foi esse cara agregador. Você vê que nas coletivas toda hora ele leva um cara diferente, ou tá o filho dele, o Lucas, ou tá o César Sampaio, ou tá o Kleber, agora foi o Juan. Vocês vão ver de repente o Fabinho aparecer por ali, não sei, pode ser que sim. Né? E ele é um cara que ouve a todos, né? Busca informação, dá condição para todos que estão ali ao redor, com as suas funções, o ajudarem de alguma forma, e claro que a palavra final é dele. Mas isso eu via no Tite lá atrás, tá? Em 2001 eu era capitão do Grêmio e várias vezes ele me chamou para a gente dialogar. O que ele estava pensando de uma formatação de jogo para um time ou outro, e aí conversava, dava a minha opinião. É claro que ele muito bem preparado para essa função. Chovendo molhado, para mim, é um dos grandes treinadores nossos, do mundo, né? Não ganhou o título de Copa do Mundo, mas fez um trabalho bom na seleção brasileira. E ele chega no momento já que o Flamengo tinha muitas dificuldades. Criou-se uma esperança, é verdade. Ele mesmo se empolgou com essa esperança de título. Tanto é que eu acho que ele ousa demais e acaba se empolgando demais no jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Para pegar um Filipão cascudo que se esquematizou, se montou, se fechou, organizou a casinha e explorou, né, as deficiências que o Flamengo ofereceu para ele no jogo. Isso é a palavra do próprio Tite. E por isso essa diferença de pontuação. Ainda é possível? Acho, né, se não me engano, são 16 gols de diferença. 16, não dá. Agora, tem que trabalhar muito forte esses dias, se preparar muito forte esses dias, que para permanecer no G4, precisa vencer o jogo. Senão vai ficar tendo que torcer para Atlético não ganhar, para Grêmio, né, não ganhar o seu último jogo também. Enfim, as equipes que estão brigando ali, o Botafogo. Então, assim, é um trabalho que ainda vai ter que ser feito até o final aí dessa temporada, para o grande objetivo, que é verdade, do Tite, a chegada dele era para ele conhecer o elenco, conhecer o clube, começar a implementar a sua metodologia de trabalho, como o Juan falou e muito bem, para que isso já fosse adiantado para o próximo ano. Não cometer o erro que a diretoria cometeu para essa temporada. Quando demite o treinador, o Dorival, o treinador contratado só foi assumir com o time já apresentado, porque foi ano de Copa do Mundo. O Flamengo se apresentou sem treinador, porque ele ainda tinha um vínculo com o time anterior, que era o Vitor Pereira. Então ele foi se apresentar só em janeiro, o time já estava treinando, perdeu muito tempo. A diretoria, né, erros acontecem, é bom, como o Juan falou, para você, o Zé Elias que comentou isso já aqui, para você reconhecer que errou e fazer melhor. A diretoria fez melhor, trouxe o Tite, ele tenta já encaixar, os jogadores já estão entendendo aquilo que ele quer, a gente já vê o time melhor organizado, o time jogando um futebol melhor e a tendência, né, conseguindo esse objetivo. Na Libertadores já está, mas a gente está falando na fase de grupos direto, para ter mais tempo ainda para trabalhar e fazer uma pré-temporada digna, e aí o Flamengo voltar, né, a ter as vitórias que esse ano não teve. Nesse momento o Flamengo está em terceiro, né, com 66 pontos. O Grêmio está vencendo a partida contra o Vasco, tem 65. O Botafogo está empatando e está saindo do G4. Está indo para a quinta posição com 64 pontos.